Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveite e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje tem um especial de mês das crianças. O dia das crianças já passou, né? Lá no dia 12. Mas eu tô pensando nesse vídeo há algum tempo, falei assim, não vou deixar passar. Vou colocar ele aqui em outubro porque ainda estamos dentro do tema. Sim, nós vamos relembrar hoje os personagens mirins, as crianças nas novelas de Manuel Carlos. Porque eu sei que vocês adoram o nosso querido Maneco. E com certeza, os personagens mirins desse autor são os mais inesquecíveis, né, gente? A gente tem aí um rol enorme de personagens infantis que a gente morre de saudade, que fizeram parte da nossa infância, que mesmo adulto a gente tem vontade de pegar no colo. Mas o Maneco é mestre, é especialista em fazer personagens fofos, adoráveis, que a gente tem vontade de levar para casa. Então hoje nós vamos relembrar esses personagens daqui a pouquinho, depois da vinheta. Não sai daí. E vamos começar lá do início, na década de 80, com a novela Baila Comigo. Porque, assim, que se tem notícia, né? Eu acho que é a criança que foi mais emblemática ali nas novelas do Maneco, a partir de Baila Comigo, onde a Helena era vivida pela Lilian Lemberts, mas a gente não vai focar hoje nas protagonistas, e sim nesses personagens, como eu já falei. E a criança de Baila Comigo era a Cris, vivida pela Monique Cury. A Monique Cury é uma atriz muito curiosa em relação ao Manuel Carlos, porque desde que eu me entendo por gente, eu só vejo a Monique Cury interpretar personagens em novelas do Manuel Carlos. Então, quando eu descobri que a carreira dela como atriz começou desde que ela era pequenininha e os destaques foram em novelas do Maneco, eu fiquei assim encantado. A primeira novela da Monique, se eu não me engano, não foi do Manuel Carlos, foi do Lauro César Muniz, Os Gigantes, onde ela interpretava a protagonista Paloma, que foi vivida pela Denise Fati, né? Na fase adulta. Ali no primeiro capítulo, uma participação bem rápida, bem pequena, mas logo em seguida o Maneco se encantou com ela e deu a personagem Cris, que era filha da Dolores, vivida pela Arlete Salles. Então tinha todo um drama ali, né? Entre mãe e filha. Ela ainda tinha que seus 12 anos, era uma pré-adolescente, que o pai, vivido pelo Gilberto Martinho, fazia a cabeça dela contra a mãe. Então não era uma relação muito bacana entre as duas, e com o tempo isso foi mudando, foi melhorando. A própria Dolores, a personagem da Arlete, era um pouquinho mais amargurada, implicante, chatinha, e com o passar do tempo ela também foi melhorando esse lado mais ranhento dela, né, mais ranheta dela, e foi se tornando uma mulher mais agradável e, consequentemente, uma mãe melhor, mais presente, mais preocupada com a sua filha, e tudo acabou bem. Eu não assisti Baila Comigo, não sei como foi o desempenho da Monique Cury nessa trama, mas acredito que era uma personagem mirim de destaque, né? Então por isso que ela está aqui para dar o pontapé inicial na nossa listinha. E a gente segue com Sol de Verão, de 1982, né? A novela do ano seguinte, do horário nobre ali do Maneco. E quem era a criança da vez? Novamente Monique Cury, só que dessa vez ela estava acompanhada de Oberdan Júnior. Os personagens eram Glorinha e Rogério, e meio que eles eram um par romântico, será? Uma coisa meio assim, né? Um romance adolescente, uma coisa de primeiro amor. Porque ali a Monique já estava chegando aos 14 anos, o Oberdan é 1 ou 2 anos mais novo que ela, então devia estar com 12 para 13, mas ainda assim não deixam de ser personagens mirins, né? Que tiveram bastante destaque nessa trama. E a Glorinha, ela era a filha do protagonista, Heitor, mecânico, né? Vivido pelo Jardel Filho. Então, com certeza, foi uma personagem de bastante destaque. A melhor amiga dela na trama era a Isabela Garcia, que vivia Simone, vejam só. Isabela Garcia, que é uma atriz prodígio, né? Uma menina prodígio desde muito pequenininha na televisão. Já havia feito personagens de muito destaque, mas ali ela era apenas uma escada da Monique Cury. Quem poderia imaginar, né? Então, parece que a Isabela Garcia não teve muito destaque nessa trama aqui de Sol de Verão, porque a personagem mirim ali, infantil,
principal era mesmo a Monique Cury junto com o Oberdan Júnior. O Oberdan que também cresceu aí nas telinhas, né? Fez diversos trabalhos depois, na vida adulta, e a gente conhece ele muito bem. Um dos trabalhos de maior destaque dele, ainda criança, foi em Amor com Amor Se Paga, 2 anos depois de Sol de Verão, que a gente vai ter oportunidade de conferir aí, porque já tá chegando no Viva. Aí, em terceiro lugar, nessa lista de 10 novelas, né, do Maneco com personagens super marcantes, infantis, eu vou falar daquela duplinha que eu sou perdidamente apaixonado. Obviamente eu já falei aqui em outras oportunidades, no especial de Felicidade, bem recente, no especial de Dia das Crianças do ano passado que eu fiz, eles estiveram aqui, que é a Bia e o Alvinho, de Felicidade, novela, foi ao ar em 1991. Bom, gente, eu não vou me estender demais, porque vocês já sabem a minha relação com essas crianças, eu acho elas perfeitas, né? Crianças perfeitas não existem, mas esses personagens, eles eram perfeitos. Eram crianças que mesmo quando aprontavam, tinham um ar de inocência, de pureza, né, uma aura cobrindo eles. Eram realmente sensacionais. A Tatiane Goulart e o Eduardo Caldas fizeram trabalhos assim memoráveis e muito marcantes para as crianças daquela época. Eu acho que até para os adultos também. Eu acho que não devia ter um adulto que não se encantava e uma criança que não queria ser irmã, prima, amiga daqueles dois. Então eles eram uma fofura, umas doçuras. A Bia, filha da Helena, o Alvinho, filho do Álvaro, né? Os dois que eram meio irmãos sem saber, que viravam amigos e tinham uma relação linda e no final descobriam que eram irmãos. E assim, pura emoção. Então eles não poderiam faltar aqui. Só que tinha uma outra criança que eu acho que também é importante citar em Felicidade. Que eu achava uma fofa, que era a melhor amiga da Bia antes dela conhecer o Alvinho e se banjar pro lado dele, sabe? Que era a Bel. A Bel, vivida pela Aline Menezes, né? Uma criança ali do bairro da Vila do Ilha, onde a Helena se mudou com a filha. Então, elas eram muito amiguinhas, assim. A Aline era filha do personagem do Milton Gonçalves, se não me engano, com uma outra atriz, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas uma atriz que eu gostava muito também na época. E ela era meia-irmã, a Bel era meia-irmã da Tuquinha e da Betsy, né? Vividas pela Maria Ceissa e a Betsy, eu não pesquisei o nome da atriz, gente, me perdoem. Mas eu vou ficar devendo pra vocês, depois eu coloco aí na legenda o nome da Betsy na vida real. E era muito bonitinho ver a amizade da Bel com a Bia, né? Que tinham até apelidos ali parecidos, né? Isabel e Beatriz. E aí depois a Bia realmente conhece o Alvinho, a Bel fica um pouco apagadinha na história. Mas foram 3 crianças, assim, que eu amei assistir em Felicidade. E uma curiosidade sobre a Aline Menezes, que fazia a Bel, que depois de crescida na adolescência, ela virou Angeliquete. Eu não sabia disso. Descobri pesquisando para esse vídeo. Então, a gente vai lá para 1995, faz um salto aí de 3, 4 anos, para falar de história de amor, das crianças em história de amor. Ali era uma relação de amor e ódio, eu confesso para vocês, porque nós tínhamos a Ritinha, vivida pela Ingrid Friedman, que era filha da Bia, ou melhor, da Marta, vivida pela Bia Nunes, e do Xavier, feito pelo Ricardo Petralha. Os dois, que eram um casal vizinho da Helena ali, né, naquele condomínio ali do Leblon. E assim, a Ritinha dividia a minha opinião, né? Porque tem horas que ela tinha tirado muito engraçados, legal, mas eu achava ela uma criança muito real. E quando eu falo isso, é a questão da criança ser chata, intrometida, querer saber mais que o adulto, se achar, encher o saco por causa de cachorro, quer um cachorro. Então, assim, eu achava a Ritinha meio chatinha mesmo, mas assim, eu acho que é mérito total do Maneco de escrever uma criança tão real. Da própria Ingrid Friedman também, que depois fez mais alguns trabalhos e sumiu, né? Eu acho que a gente não viu ela na adolescência, na TV, muito menos agora adulta. E ela fez muito bem, né, a menina. E era meio que o pivô, assim, da grande revelação ali do último capítulo, em que a Marta esbofeteia a Joyce, porque ela tá tratando mal a filha da Marta, né? Tudo bem, a menina é chata, mas a Joyce também era insuportável. Então, entre uma adulta insuportável e uma criança insuportável, a gente passa um pano pra criança. Mas tinha essa menina, a Ritinha, foi muito marcante a personagem, a criança, porque realmente muito bem feita. E também tinha o Luizinho, esse eu amava, que se encontrava às vezes com a Ritinha, eles eram amiguinhos, não tinham tantas cenas, porque não moravam próximos, não eram vizinhos nem nada,
mas eram uns amiguinhos ali na novela. O Luizinho já era um menino mais educadinho, né? Filho do Assunção com a Valquíria, que quem fazia era o Nuno Leão Maia e a Cláudia Mauro. E ele era vivido pelo André Ricardo. Esse menino desapareceu, não consigo achar nada dele, imagem, nada. Umas pouquíssimas fotos no Google, mas eu acho que não é de agora, deve de alguns anos atrás, assim. Mas eu achava ele um fofinho, lindinho. E aí tem todo aquele momento, né, de que ele sofre um acidente, ele fica no hospital. Aquelas coisas de Manuel Carlos, dá pra dar uma dramaticidade maior ainda na história. Põe a criança pra ficar doente, pra sofrer um acidente, pra ficar entre a vida e a morte, aquele chororô. Mas tudo sempre muito bem conduzido pelo Maneco. Então eu amava o Luizinho, achava a Ritinha meio que o pezinho no saquinho, mas foram duas crianças que marcaram muito também nas tramas do Maneco, só que aqui em História de Amor. E aí a gente dá um salto de 2 anos, vai pra 1997 para falar de Por Amor. E aí eu sei que vocês, né, já ligaram as anteninhas e sabem que eu vou falar da Sandrinha, gente, a Cecília Dassi, porque aquilo foi um fenômeno, aquela menina foi um estrondo de sucesso, né? A gente estava vendo a Cecília Dassi pela primeira vez na TV, e a personagem ela foi pura e simplesmente emocionar, né? Trabalhava muito bem, chorava muito bem, sofria muito bem, e era muito fofinha também, às vezes até irritava. Tamanha perfeição da menina, né? Porque ela tava ali pronta pra apaziguar todo mundo, pra fazer todo mundo fazer as pazes, ficar de bem, como se fosse um anjo de luz, enviada dos céus pra salvar todo mundo na história do Manuel Carlos. Mas realmente a Sandrinha foi um achado, né? A Cecília Dassi foi um achado ali em Por Amor. Não houve quem não se emocionasse e não adorasse aquela menina. Mas a Sandrinha também tinha uma amiguinha, que era a Cecília, vivida pela Alessandra Aguiar. Essa sim eu amo, essa atriz. Fez várias coisas na televisão. E com o Manuel Carlos, ela fez esse papel que era meio que a escadinha ali, né? Da Sandrinha. Uma participação não muito grande, mas efetiva. Tava sempre em cena, em muitas cenas. E são essas duas crianças aí de Por Amor que eu trouxe aqui pra gente relembrar. A Sandrinha era impossível não falar, mas a Cecília, não sei se todo mundo se lembra bem, mas também eu acho que tinha que ser citada porque a Alessandra Aguiar é uma ótima atriz, que meio que protagonizou tramas, né? Ela fez Era Uma Vez, era uma das crianças protagonistas, fez Vira-Lata, era filha da protagonista também, Vira-Lata. Enfim, Cecília e Sandrinha em Por Amor, para vocês não esquecerem. Em Laços de Família, já no ano 2000, claro que a gente também não se esquece de várias crianças que participaram, né? E aqui eu vou falar de Raquel, Tid, Nina e Bruninho. A Raquel, feita pela Carla Dias, que bombou aí nos últimos meses no BBB, muita gente foi atrás para saber mais da carreira dela, relembrou ela muito no Clone, mas também teve Laços de Família, que foi um ano antes do Clone, ela fazia a Raquel. Era uma criança querida, não tem muito o que falar, não achava a Raquel insuportável, não. Era uma criança bem educada, em alguns momentos foi essencial na trama, né, para fazer aquela fofoquinha de criança e causar ali um conflito e tal. Ela era muito amiguinha do Tid, feito pelo ator Samuel Mello. Que, gente, quando eu descobri como que esse rapaz está hoje e que era o mesmo de Laços de Família, eu fiquei assim, ó. Gente, Samuel Mello, ele fez recentemente, há uns 2 anos atrás, Topíssima, né, na Record, que também foi, acho que foi reprisada agora esse ano. E eu não lembro, não sei o nome do personagem dele em Topíssima, mas ele ficou muito bonito, né? Muito gato mesmo. E não era uma criança tão bonita. Vamos falar a verdade, né, gente? Eu não sou hipócrita de falar que toda criança é fofinha. Não, gente. Tem pessoas feias, tem crianças feias que melhoram com o tempo, às vezes não melhora. Às vezes a criança é bonita e fica feia e vice-versa. O caso do Samuel Mello foi esse. Ele não era uma criança muito bonita, se tornou um adulto belíssimo, né? E os dois ali contracenavam muito, a Carla Dias e Samuel Mello, Raquel e Tigre. E aí, falando das crianças menorzinhas, pra mim, a criança mais marcante de Laços de Família nem foi a Raquel e nem o Tid, mas a Nina, gente. A Nina, que era a neta da Helena, da Vera Fischer, filha da Clara com o Fred, né, Regiane Alves e o Luigi Baricelli. E assim, quem fazia era a Julia Magesse. Na verdade, essa personagem ela foi dividida em duas crianças, né? Duas crianças interpretavam a Nina.
Mas a que mais marcou mesmo foi a Júlia Magesse, tanto que eu acho que ela ficou até o final, em determinado momento da trama, ela entrou e ficou. Porque ela interagia demais com os atores. Ela falava coisas que com certeza eram improvisadas, porque ela não decorava texto. Gente, ela interpretava com 2 anos de idade. É uma coisa assim, se não tá no sangue, eu não sei dizer. Só que aí é muito louco você pensar que a pessoa cresce, vira uma atriz adulta e meio que perde o talento. Porque as poucas vezes que eu vi a Julia Magesse na Record interpretando personagens, eu achei ela bem fraquinha. Mas assim, a Nina, gente, era um sonho de criança, era bebê mais fofa, coisa mais linda. E aí, uma criança menor ainda que a Nina era o Bruninho. O Bruninho, sim, ele revezava, né? Eram dois bebês gêmeos que faziam, o Natan e o Andrei Linhares Beltrão. E ele era um personagem super importante, ele era um bebê super importante na trama, porque ele era o bebê da Capitu, né? Que era uma personagem de muito destaque. A Capitu era uma garota de programa, que fazia programa justamente para poder dar uma vida boa pro filho, para que não lhe faltasse nada, já que ela não tinha o apoio do canalha do pai, que era o Maurinho, feito pelo Luiz Nicolau. E além de ajudar o filho, também tinha que ajudar os pais, idosos e tal, mas o grande motivo era o filho, né? Era uma mãe sozinha que tinha que sustentar o filho, né? E aí ela foi para esse lado aí não tão fácil da vida como muitos acreditam que foi a prostituição. E aí o Bruninho tava sempre no fogo cruzado, né, tadinho? Uma hora ali entre Capitu e Maurinho, outra hora entre Capitu e Orlando, outra hora entre Capitu e Fred. Aí ficava com os avós, aí ficava com a Nininha um pouquinho, com a Nininha não, com a Nina, né, um pouquinho ali. Enfim, 4 crianças muito também importantes na trama do Manuel Carlos e que também ficaram marcadas na nossa memória. Em Mulheres Apaixonadas de 2003, nós tivemos outras 2 crianças, 2 personagens infantis muito importantes, vividos pela Bruna Marquezine e o Victor Kogula, que faziam a Salete e o Lucas, né? Então, ali entre eles tinham, no meio deles tinha uma trama, né, muito intrincada, de traição e tal. O Theo, que era vivido pelo Tony Ramos, era casado com a Helena da Cristiane Torlone. Eles tinham esse filho que era o Lucas, mas na verdade o Lucas era filho de criação. Só que a Helena não podia imaginar que ele era de criação só dela, porque na verdade ele era o filho de sangue do Theo, um filho que ele tinha tido com uma garota de programa no passado, que era a Fernanda, vivida pela Vanessa Gerberi, que já era mãe da Salete, né? Da Bruna Marquezine. E aí, no fim, o Theo era pai de sangue dos dois, do Lucas e da Salete. E nessa história toda, quem ficou de palhaça mesmo foi a Cristiane Torlone, né? Foi a Helena, coitada. Então, se a gente pensar bem, a grande crápula dessa história foi o Theo, gente. Porque ele fez a Helena criar uma criança, um filho de sangue dele, como se fosse adotada. Então, muita sacanagem, né? Mas as crianças não tinham culpa de nada. E essa relação que se criou também entre a Salete e o Lucas lembrava um pouco a relação da Bi e do Alvin lá em Felicidade. 2 crianças que, assim, o Vitor Kugula, eu achava ele engraçadinho, mas não era muito impactante. A Bruna foi aquele estrondo também, aquele fenômeno. Uma atriz mirim que chorava muito, que passava muita emoção, né? Mas hoje em dia eu sou fã do Victor Kugula, que sumiu na televisão, mas eu sigo ele nas redes sociais, eu adoro o conteúdo dele, super discreto, mas quando ele posta uma foto, eu acho super bacana, curto. E a Bruna, a gente virou essa atriz, né, de Instagram, essa artista de Instagram que não me faz falta nenhuma. Acho que é uma menina que tinha muito potencial, mas que tá preferindo ganhar dinheiro com publicidade e deve estar enchendo, né, o porquinho com muita grana e tudo bem. Se ela não tá interessada em arte, se ela tá interessada só em grana, que ela seja feliz. Mas o passado dela como Salete não dá para pagar. Foi muito legal, muito emocionante ver aquela interpretação dela e também do Lucas em Mulheres Apaixonadas. E aí a nossa 8ª novela é Páginas da Vida. E mais uma vez o Maneco vem para arrasar os nossos corações, trazendo uma duplinha de irmãos que não são criados juntos, mas que depois se conhecem, ficam amigos e se apaixonam, que é a Clara e o Francisco, né? Feito pelos atores mirim Joana Mocarzel e Gabriel Kaufmann. A Clara é uma menina com síndrome de Down, rejeitada pela avó ao nascer, porque a mãe morre no parto de gêmeos, são irmãos gêmeos, né, Clara e Francisco. A mãe Nanda, vivida pela Fernanda Vasconcelos, morre no parto. E a avó materna, então, rejeita a menina, quer ficar só com o menino. Diante disso, a médica que fez o parto, a Helena da Regina Duarte, não pensa 2 vezes
em adotar a pequena Clara, né? Uma fofinha, uma criança com necessidades especiais, mas que encanta a todos. E aí, o Francisco também é uma graça. Escolheram um ator assim a dedo, fofíssimo, fofíssimo. E a gente amava assistir aqueles dois. Os dois na novela, eu acho que eram melhores do que a novela inteira, porque Páginas da Vida foi uma trama que prometia muito e cumpriu muito pouco, mas com relação às crianças foi maravilhoso. Quase chegando no final dessa nossa lista, na nona novela de Manuel Carlos com crianças, muito, muito inesquecíveis, tem Viver a Vida, de 2009. Nessa novela, o Maneco ele quis ousar, né? Ele quis polemizar e criar uma vilã mirim, uma vilã infantil. Então dessa vez ele falou assim: vou criar uma grande vilã, uma criança que faz grandes maldades, né? E que os adultos ficam de pés e mãos atadas. Vão fazer o que com uma criança maldosa, né? Com um anjo malvado, digamos assim. Essa criança era a Rafaela, vivida pela Clara Castanho. Eu não sei se ela tinha 7 ou 8 anos na época. Ela defendeu muito bem a personagem, que começou como uma vilãzinha, mas depois foi se humanizando, né? Era criança. O público parece que não comprou muito essa coisa da criança vilã. A novela também meio que foi um flopinho, não foi um grande sucesso como nós estávamos acostumados, né, com as novelas do Maneco. E aí, a trama da Rafaela acabou virando só, quero um pai, mãe, eu quero ter um pai. Porque a Giovanna Antonelli, que fazia a Dora, a mãe da Rafaela, não tinha um pai, quer dizer, não tinha relação com o pai da Rafaela. Então ela queria um pai, e aí acaba que a Dora se envolve com um homem lá, o argentino lá da novela, e ele acaba tendo uma relação bonita com a Rafaela. Enfim, gente, eu acho uma chatice essa história, esse final aí que deram pra Dora, com o argentino, com essa menina. Eu sei que em determinado momento da trama, a Rafaela infernizava a Helena da Thaís Araújo e eram bem legais essas cenas, mas não aconteceu. Eu acho que de repente era meio pesado mesmo ter uma criança vilã numa trama e acabou que foi deixado de lado esse traço da personalidade da menina, né? Dessa demoninha. E aí tinha uma outra criança em Viver a Vida, que era Gabriel, vivido pelo fofíssimo Caio Manhente, ainda bem pequeno. Ele fazia o filho da Ariane, que era uma médica, vivida pela Cristine Fernandes. Era uma criança tranquila, uma criança super agradável, fofa e tal. Não tinha ali também muitos conflitos para ele. Mas como a gente tinha uma Rafaela de um lado, a gente precisava de uma criança mais humanizada, né? Uma criança assim, mais tranquila, mais de bobs, assim. E era o Gabriel, feito pelo lindinho do Caio Manhente, em Viver a Vida. E fechando, então, esse nosso especial de Mês das Crianças, com as crianças nas novelas do Manuel Carlos, vou falar de Em Família, né? Esse desastre em forma de novela, que infelizmente foi a novela de despedida do Maneco lá em 2014. Nós tivemos as crianças vividas pelo Victor Figueiredo e a Bruna Faria, que faziam o Ivan e a Bia, respectivamente. Então, assim, a Bia talvez fosse a criança mais importante da novela, porque ela era pivô ali de toda uma disputa. Tinha a Juliana, que era vivida pela Vanessa Gerbelli, que era casada com o personagem do Leonardo Medeiros, Fernando, o nome dele. E assim, ela era louca, ensandecida pra ter um filho, ela não conseguia engravidar, né? Aquele velho papo da mulher que fica muito ansiosa e não consegue engravidar. E aí ela tem uma empregada que tem uma bebezinha, né? Muito pequenininha, e ela é encantada por essa bebezinha e tal. E aí a mãe morre num acidente. Não sei se a mãe engravida, e aí ela morre no parto. E aí a Juliana começa a criar bebê. Eu não lembro muito bem, gente, de detalhes dessa novela, porque eu lembro de ter assistido esse início, mas já apagou da minha memória, de tão ruim que é a novela. Mas a Juliana, ela se apega. Ela já é doida pra ter um filho e ela acaba se apegando à criança e ela quer a criança pra ela. Isso acaba gerando um atrito com o marido, né? Porque ela não tem direito. A criança é da mãe que morre, e aí quem tem direito é o pai, que é vivido pelo Marcelo Melo Júnior, o Jairo, que é um cara meio assim, inescrupuloso, meio marginal, assim, fica querendo tirar vantagem. Meio que fica essa briga entre o Jairo e a Juliana, mas
pra ter acesso à criança, a Juliana acaba cedendo algumas chantagens do Jairo e tal, acaba até se envolvendo com ele. Até que ela descobre em algum momento que o pai da criança não é o Jairo, mas sim seu próprio marido, que teve ali um casinho com a empregada, gente. Uma coisa horrorosa. O Maneco coloca essas coisas na novela como se fosse assim, tudo bem, tudo natural. Mas eu acho um horror essa coisa de patrão que se leva com empregado, ainda mais que engravida e aí engana a esposa. Enfim, péssimo. Mas tinha todo esse rolê aí da Juliana, queria criança, e essa criança era a Bia. Eu confesso que não me liguei muito, né? Porque a novela era ruim, não ligava pra novela, não ligava pra criança. Mas eu lembro muito do Ivan, que é aquele menino lindo, que é o Vitor Figueiredo, achei ele muito bonitinho. E ele era filho dos personagens da Giovanna Antonelli e do Reinaldo Gianecchini, que eram a Clara e o Cadu. E aí, claro, o grande conflito do menino, né, o dilema, que é o dilema dos pais, na verdade, é quando os pais se separam, porque a Clara acaba se apaixonando por uma outra pessoa, essa outra pessoa é a Marina, né, e tem esse agravante aí de ser uma mulher, então ninguém esperava que a Clara fosse bissexual, que ela ia trocar o marido dela por uma outra mulher. Então tem essa questão do preconceito, etc e tal, mas que elas enfrentam muito bem. O menino lida muito de boa com isso, né? Ele tem toda a orientação necessária e tal, não é um menino preconceituoso. E depois tem o problema de saúde do pai dele, que tem problema do coração, precisa de um transplante. Então, o menininho ele acaba sendo muito maduro para enfrentar todos esses problemas. E o Victor levou muito bem o personagem, ele fez outros personagens. Ele demonstrou que ele é um bom ator, pelo menos era um bom ator mirim, agora já tá adolescente, né, maiorzinho. Ele também fez Flor do Caribe, onde ele era filho da Grazi, depois fez Outro Lado do Paraíso, né? Depois de Em Família fez O Outro Lado do Paraíso, onde ele voltou a ser filho adotivo da Grazi, que na verdade era filho da protagonista Clara, feita pela Bianca Bin. E o Victor é uma graça e fez um Ivan muito fofo em Família. Então esse vídeo foi para trazer aí essas crianças, relembrar essas crianças que sempre esteve muito presentes nas novelas do Manuel Carlos, que sempre traz essa coisa da família, dos sentimentos, das relações familiares, né? E claro que não pode faltar criança quando você vai falar de família, de relações familiares, né? De emoção e tal. E o Maneco conduz tudo isso muito bem. Agora me conta, quais foram os seus personagens mirins preferidos nas novelas do Maneco? Deixa aí pra mim nos comentários, eu quero saber, tô super curioso. As minhas, vocês já sabem, né? Bia e Alvin de Felicidade não tem como ser outros. Mas claro que eu adoro a Clara e o Francisco, a Nina, né? De Laços de Família. Mas meu primeiríssimo lugar é pra Bia e pro Alvin de Felicidade. E depois que você comentar bastante aí embaixo, se não for inscrito, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, também compartilha esse canal para quem adora telenovela, televisão, dramaturgia. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!